Estamos de volta com o TV ABE Entrevista, que nessa edição recebe Alceu Bet, que está produzindo um documentário, um filme, né, de uma forma geral, que fala sobre as artes visuais, a história, né, todo o resgate histórico das artes visuais aqui na cidade de Joinville. Alceu, no release que vocês passaram para a imprensa, vocês falam, né, da colônia Dona Francisca até os dias atuais. Quando você considera que começou esse movimento de arte visual em Joinville, assim, vocês conseguiram chegar a essa informação? O filme, a pesquisa... A pesquisa, você falou, começa ali nos anos 60, né? A proposta do filme, na verdade, o grande miolo, né, da produção é baseado aqui anos 60 até 2020. Mas a gente não poderia deixar de pesquisar também um elemento importantíssimo, que em 8 anos de colônia Dona Francisca, foi instituído a Sociedade Harmonia, e que se dá depois da ligação da Harmonia com a Lira, né? Duas sociedades se juntam logo depois, e nós vamos ter, então, a Harmonia Lira, né? Que é essa, que dali a Harmonia Lira é o berço de toda a produção aqui, influencia não só na música, no teatro, na ópera, toda a sociedade joinvilense se volta para aquele espaço, que era um luxo para aquele momento da história. Na dança também. Da dança, exatamente, da dança também, né? Mas era um luxo para uma cidade tão pequena, ainda com um trabalho rural, né? Um trabalho duro, difícil aqui para esses colonos, que à noite tomavam um banho, botavam sua roupa de gala e iam para um espaço incrível, como é a Harmonia até hoje, né? A Harmonia, até hoje, é um lugar incrível. Imagina há 100 e poucos anos atrás, né? Aquele espaço, o que era para as famílias joinvilenses, entrar num lugar daquele. Então, ele acaba sendo o início da Festa das Flores, que também era a Festa das Flores e Artes. Então, esses primeiros artistas, como o Fritz Zalto, começam a expor ali a relação dele com a Lira, né? Tem umas histórias muito interessantes do Fritz Zalto com a Harmonia Lira, porque tinha essa proximidade. O Fritz Zalto é esse artista que circula nos vários universos, né? Desde o barzinho da esquina até a mais alta sociedade da Harmonia Lira, todo mundo gostava dele. Então, e o Fritz Zalto consegue realmente ser esse grande artista, né? Um artista que lá nas décadas de 40, 50 já tem uma produção estabelecida, né? Ele é um escultor profissional, é um grande artista reconhecido, diria que nacionalmente, mas ele trabalha aqui mais no sul do Brasil, e isso tudo nos traz esse lugar, né? O lugar da nossa tradução do que a gente quer trazer para dentro do documentário. Uma referenciação à história, mas buscar essa caixa que é entre 60 e 2020. Entendi. A gente vai falar também das coisas atuais, mas a caixa principal do filme essas décadas aí. E vocês conseguem imaginar que houve realmente uma evolução disso, assim, um crescimento, vamos chamar assim, das artes visuais em Joinville? Vocês conseguiram acompanhar isso? E até te pergunto, quais são esses fatores que ajudaram essa evolução? Eu acho que Joinville tem essa história, depois que a gente tomou a decisão de fazer o documentário, nos vieram muitas histórias interessantes, né? E, claro, eu já tinha conhecimento dessa importância do Museu de Arte de Joinville num período histórico, né, que nós disputávamos com a capital. E Joinville tinha... A história do Museu de Arte é incrível, porque ela se estabelece de tal maneira que nós nos sobrepomos à capital de museu. O MASC, o Museu de Arte de Santa Catarina, ele disputa, mas nós tínhamos uma dinâmica muito mais poderosa aqui, né? O Museu de Arte realmente tem uma importância grande. E essa tríade aí nasce também, uma sequência posterior, o MAB, Museu de Arte de Blumenau. Mas Joinville ainda se coloca numa posição, por causa dessa relação, com a proximidade com Curitiba também, e é uma produção mais contemporânea, de arte contemporânea, enquanto Blumenau ainda está num processo mais conservador, Floripa com uma arte mais naif, né? O MASC e tal nessa construção. Então Joinville já é proeminente, né, no Museu de Arte. Assim. Isso nos dá grandes movimentos. Entre 65 e 75, esses 10 anos, houve um grande movimento. Nós chamamos, né, internamente como os artistas pioneiros, né? Que aí tem uma série de artistas que fazem parte desse movimento, ali, pelo menos uns 10 artistas,
que abrem, né, essa grande produção joinvilense, né? O Juarez é um deles, Moa, Delay, Antônio Mir, Eladir, tem uma série de artistas que iniciam esse movimento na cidade e que, inclusive, criam o Museu de Arte de Joinville, né? E essa história tem que ser contada para as nossas crianças, elas têm que ir no museu e entender que esse movimento de artistas é que criou tudo que está aí estabelecido, né? Tudo que hoje está na cidade, de alguma maneira os artistas influenciaram. Existia uma escolinha de artes na Casa da Cultura, que é a Escola Fritz Alt, dali tem-se um movimento, logo vai se criando outras escolas ao redor, e na sequência cria-se a Casa da Cultura, né? Que é um patrimônio da cidade, né? Ela é importantíssima. Pois é. Isso que eu acho interessante desse resgate, né? E você falando do Fritz Alt, né? Eu sempre costumo falar, nós temos um monumento ali no centro da cidade que é referente ao centenário da cidade, né? A cidade, então, completa 175 anos, o monumento tem 75 anos, né? Então, assim, é feito por um artista, né? Um artista que já faleceu. Então, assim, as pessoas, de repente, passam por ali e acham que isso ali foi feito em 3D, né? Ou isso ali faz rapidinho, isso ali é tranquilo para fazer. Vou me pendurar aqui, vou quebrar, vou depredar aqui, daqui a pouco fazem outro. E se não tiver legal, isso aqui já está meio fora de moda, coloca uma coisa nova aí. Sabe, então, as pessoas precisam entender o que é aquilo ali e saber que assim, eu não posso subir aqui para tirar nenhuma foto, né? Eu não posso subir aqui, não posso sentar no colo da mulher ali que tem o filho ali. Não posso sentar no baú, é um negócio, isso é uma obra de arte. Então, as pessoas precisam entender profundamente essas questões e eu acho que esses materiais, como esse documentário que você está fazendo, eu acho que ajuda um pouco a valorizar isso para as pessoas entenderem melhor o que a gente tem na nossa cidade, né? O projeto, ele contempla um documentário, projeto, inclusive, premiado pelo SINDEC, pelo Sistema Municipal de Desenvolvimento da Cultura. Então, os nossos patrocinadores são do município, né, através de empresas, porque ele é sistema de mecenato, então isso é muito importante citar. E ele contempla um documentário de 70 minutos, uma websérie, que é para a gente criar uma linguagem mais facilitada para as pessoas até, porque um filme, de alguma maneira, ele tem uma característica, né, de doc, nós não podemos fugir muito disso, dentro do universo clássico do cinema. Mas na websérie nós podemos, então, fazer uma coisa mais facilitada, né, mais divertida e tal, em 10 capítulos de 10 minutos, de 15 minutos cada. Nós temos a pesquisa histórica, um site, onde vai estar todo o dossiê de documentação técnica, então você vai entrar lá e vai ter um drive com 20 mil documentos acessíveis em alta definição para a pesquisa, que nós temos agora algumas universidades aqui, né? Nós temos e vários cursos, vários estudantes, então acessibilidade à pesquisa, que é um outro tema, e também uma preocupação com as escolas, com essa contrapartida social nas escolas. Então, levar essa informação detalhada depois, com um bom programa para as escolas públicas e trazê-las para dentro, né, do projeto. O projeto vai ser exibido várias vezes, em vários formatos, em vários lugares, mas também uma preocupação, né, para contemplar essa questão da continuidade, né, do que nós queremos para o futuro da cidade. Como é que a gente deve compreender um tema? Eu acho que a gente tem que conhecer de tudo na cidade, né? Quem gosta do seu território, né? Nós vivemos aqui, nossos filhos moram aqui, se perpetuaram, nós temos que conhecer o que nós temos. E a minha contribuição é do lugar que eu estou, que é o universo da arte. Eu tenho uma galeria de arte, inclusive, a 33, Galeria 33. Então, falar de arte, para mim, é uma responsabilidade. A gente tem que deixar esse legado para as próximas gerações e da melhor maneira possível, né? Eu achei que um documentário poderia... porque um filme é eterno, tecnicamente, né? Talvez a pesquisa no arquivo histórico, espero que esteja lá para sempre, né? Mas um filme vai para a internet e é eterno, né? Ele está lá sempre para ser pesquisado. É verdade. E eu queria te perguntar uma situação, com todo esse potencial, você falou desses pioneiros artistas aqui da nossa cidade, com todo esse resgate histórico que vocês sabem agora mais profundamente das coisas, né? Apesar de você sempre estar envolvido com isso, ser um estudioso dessa área, você acredita que Joinville tem um potencial para não ser só conhecido como uma cidade da dança? Quando a gente inicia esse projeto, a minha formação, eu sou cineasta.
Então, a gente tem uma série de historiadores, né, que fizeram a pesquisa, né, para salvaguardar aqui a nossa equipe. Então, essa pesquisa é baseada em historiadores que foram pesquisar e trazem essa informação técnica. Então, a partir daí, eu olho para esse material e a gente seleciona, né, vai tratando isso como linguagem audiovisual. Eu vejo Joinville um potencial. Nós temos agora, eu participo de um núcleo na ACIG, chama-se Núcleo da Indústria Cultural. É um núcleo de produtores culturais e onde se discute isso fora do eixo do Conselho de Cultura ou de outras, ou de associações, né? Associação de cinema, associação de teatro, associação... Está todo mundo reunido ali, quem tem interesse vai lá. E a discussão é por uma cidade que se produza mais cultura, se dê mais valor à cultura, porque a cultura, provavelmente, se eu não estiver enganado, será o grande produto pós-inteligência artificial. Nós vamos, e é fato, nós vamos nos alimentar de inteligência, cada vez mais o emprego, de alguma maneira, vai ser subtraído, esse emprego, e nós vamos para onde? Nós vamos para o entretenimento, nós vamos para o turismo, todos nós, nossos filhos, nós, de alguma maneira, o entretenimento vai estar mais presente em nossas vidas, isso é fato. É só você olhar, né, essa ferramenta, o que já está acontecendo. Então, as cidades que se prepararem melhor com esta ferramenta, ter os melhores produtores, porque hoje há uma briga para captar os melhores produtores. Eu não quero perder o produtor do festival de dança, que ele vá para Blumenau. Eu tenho que tratá-lo muito bem. Sim. Eu não quero perder o produtor da feira do livro. Eu não posso perdê-lo. Ele tem uma expertise de 20 anos. Para ele pegar a feira do livro e levar para Curitiba, ele vai fazer igual. O Fomenta Nacional, ele pode fazer em qualquer lugar do país. Nós, quando eu falo nós, município, e nós, empresários, nós, sociedade, temos que ter um cuidado com os produtores, porque é um vetor cultural, é um setor que vai crescer muito, assim. E não só nós que já produzimos, tentar captar outros produtores de outros lugares e oferecer um ambiente onde essa produção possa ser maior. A gente tem investimento de cada... Isso é a ONU, que não sou eu que digo, né? A ONU já trabalha... De cada real investido em cultura, ele retorna numa cadeia de cascata de investimento, ele volta R$2,59. Então, é quase três vezes, né? 2,60 de retorno para o município, porque, digamos que é renúncia fiscal. Não é um projeto. Meu projeto que eu estou fazendo agora é renúncia fiscal. Esse dinheiro, ele iria para Brasília. A empresa não manda para Brasília, manda para o seu, no projeto aprovado para ficar em Joinville. Esse dinheiro já não é, fica aqui, aquele percentual. Eu pago, Wagner paga a nota fiscal, nota prefeitura. Wagner paga Antônio, nota fiscal prefeitura. Então esse dinheiro ele circula e ele se multiplica. Vai lá, compra uma pipoca para assistir uma apresentação. Ele se multiplica numa cadeia e é incrível. E ele fica todo aqui. Então, assim, nós potencializamos, né? E os municípios que pensarem isso de maneira congênita, orgânica, a cultura é uma ferramenta interessantíssima, assim, do ponto de vista econômico mesmo, né? Inclusive tem agora, né, esses estudos todos, sejam eles na Unicef, sejam eles na própria ONU, incentivando as cidades a pensar, né, as cidades inteligentes. Uma cidade inteligente é uma cidade que entende cultura como um vetor de desenvolvimento, formação das crianças, formação dos nossos jovens, sustentabilidade, sistemas. Nós temos aqui um sistema maravilhoso, que é o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, melhorar esse sistema para que ele consiga atender esses novos estudantes que estão se formando. Nós temos, só um exemplo, 2 cursos de cinema em Joinville. Nós formamos todos os anos, talvez, 40 cineastas. A gente pode ser um polo de cinema, mas a gente só será um polo de cinema se nós olharmos para esse lugar e potencializarmos, darmos instrumentos, né? Instrumentalizarmos isso de uma maneira que esses estudantes fiquem aqui, que possam produzir, possam sustentar suas famílias com o próprio trabalho dentro da área de cultura e possam, assim, criar novos empregos, novas empresas, e para isso é uma ferramenta, essa ferramenta tem que funcionar, né? Mas eu concordo com você, eu acho que esse é o caminho e poderia ter escolhido qualquer outra cidade. Quando eu voltei da Europa, podia ter ficado em São Paulo, podia ter ido para o Rio, tinha convites em vários lugares, não,
vou voltar para a minha cidade, né? Que eu vim para cá muito jovem, e essa luta é incessante, apesar de a gente estar aí lutando há muitos anos, ela ainda tem que ser compreendida como um vetor. A gente fala sempre isso assim, fica catequizando, né? Doutrinando o tempo todo, como fiz agora. Mas acho que ela é importante, assim, perceber que será uma ferramenta de desenvolvimento entre cidades. As cidades vão brigar por esse expertise de cultura e fazer artístico, porque ele será um vetor econômico. Você acha que tem alguma cidade no Brasil que já está enxergando isso, assim, que está saindo na frente ou não? As catarinenses. Jaraguá do Sul está com um potencial incrível e gosto muito da maneira como os empresários pensam em Jaraguá. Se você olhar esse entorno, não só da SCAR, mas a maneira que o empresário jaraguaense pensa a arte, é diferente do empresário joinvilense. Com exceções... grande parte, segundo informações, é imposto, né? E é imposto federal, que é um imposto via IR, né? Então é um imposto das empresas com lucro real, que tem que ser mesmo os empresários com uma grande percepção de cultura. Porque os impostos via ICMS, ISS e IPTU somos nós, não é? Menos mortais. Esse dinheiro circula, mas são dinheiros menores. Os grandes projetos em cultura são os projetos, os mais importantes são os projetos via Lei Rouanet, via IR. E quem decide investir são os grandes empresários. Então, o empresário, quando ele tem essa percepção que ele pode... Mas espera aí, a minha empresa fatura milhões, né? Eu estou colocando todo esse dinheiro fora, mandando esse dinheiro para Brasília, e eu posso deixar aqui na minha cidade e participar desse processo. Porque, no fundo, em Jaraguá tem mais isso ainda diferente. Estou falando de Jaraguá, mas nós temos Jaraguá, temos Blumenau, agora um movimento grande em Pomerode, novamente, apesar de não ter uma indústria forte lá, mas Blumenau nós temos, e Jaraguá também. Um exemplo mais próximo de Joinville seria um Jaraguá e Blumenau, nesse sentido. E Jaraguá especificamente, porque o empresário participa do processo. Ele não só coloca o dinheiro, mas ele está lá na curadoria do festival musical, ele está lá. Não, vai na empresa e ele está lá, não, tem que ser assim, eu estou aqui disponível, vamos fazer. E isso torna sempre, né, as escolas, principalmente formação. Eu acho que uma preocupação que nós temos que ter com os nossos filhos é de formar estes seres sensíveis. Porque só um ser sensível com a arte vai fazer até uma direção da tua fábrica melhor. Vai pensar fora da caixa melhor do que aquele que não tem cultura. Cultura é uma ferramenta. Né? E não importa, meu filho vai ser um artista, não precisa ser artista, ele pode ser um grande empresário, mas um grande ser humano, né? Um grande ser humano que entende de música, é sensível à poesia, é sensível à ópera, entende de teatro, gosta de cinema, tem um conhecimento e ao mesmo tempo dirige uma tupi, é um diretor, um CEO de uma multinacional com grande facilidade. Então, eu acho muito importante, né? A gente tem um certo preconceito contra a arte, mas ela é uma ferramenta para mim, né, e para todos que entendem. Né? A cultura só faz falta para aqueles que não têm. Né? É verdade. Então, eu acho que é uma ferramenta de mudança. Quando a gente entender que ela é uma ferramenta, o investimento vai ser mais fácil. Muito bem. A gente vai precisar ir para mais um rápido intervalo, mas na sequência tem mais Alceu Betti e mais falando desse bonito projeto que ele está realizando aqui na cidade de Joinville. É um instante só e já voltamos.